Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 29 de março. Agora na Espanha, 22 horas e 10 minutos. No Brasil, 17 e 10 da tarde. Gente, aqui no 4 horas, a BTC tá abrindo aqui um ensaio de um morobuzuzinho. É possível que a gente esteja acumulando numa subfigura triangular. A gente estressou a penúltima upper. É possível que isso aqui seja só um descanso para continuar a nossa pernada impulsiva. No diário a gente consegue ter uma noção mais clara do que aconteceu. A gente reverteu essa acumulação aqui triangularizada. A gente rompeu essa LTB, essa linha de tendência de baixa aqui com uma série de fundos descendentes. A gente estava formando uma figura triangular com topos ascendentes, topos descendentes, fundos ascendentes. Com esse pump de hoje, onde a gente bateu na máxima 28.650, a gente meio que revogou essa figura triangular. Se romper 28.868, aí na minha leitura a gente só para no target dessa onda 3. Então, muita calma nessa hora. Muitos shortados acabaram liquidados. A gente está startando essa onda 3. Isso aqui no final virou uma grande onda 1, que teve início lá naquela mega agulhada do dia 11 de março, onde a BTC chegou a bater 19.549, e aí foi só alegria. Ela basicamente transitou por cima do canal de Keltner, depois promoveu uma subfigura triangular aqui, que seria uma onda 2, e agora está iniciando uma onda 3, porque a gente rompeu essa série de topos descendentes, formando uma LTB, foi revogada hoje. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ostentando aqui uma belíssima espessura, segue escalando, está ameaçando ficar flat aqui as duas linhas superior e inferior, mas com essa escalada aqui, isso aqui pode voltar a ganhar espessura. Lembrando que quando isso aqui ostentar três quadrantes no mínimo, aí a BTC já vai ter buscado o target da onda 3, vai acumular numa onda 4 para dar um beijinho na nuvem e depois se desdobrar numa onda 5 para buscar algo acima de 40 mil dólares. No intraday, a BTC foi um relógio, está sendo um reloginho suíço, basicamente bateu na primeira lower, voltou para ver o up, estressou a segunda upper, voltou para ver o up, depois esgarçou as uppers aqui, voltou para ver o up. Eu ofertei os sinais aqui, exatamente aqui, tanto na sala de sinais quanto no copy trade, tudo fechou no lucro, tudo fechou no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Agora eu vou olhar o gráfico mensal para a gente medir a febre dessa inércia movimentacional. Gente, é muitíssimo provável que o próximo candle aqui no mensal, que vai se desenhar agora no começo do mês de abril, a gente já vai para romper a mediana. No MACD, vocês vejam que a gente está a uma barrinha de startar uma amplitude ondulacional compradora. Na última vez que no MACD a gente iniciou no mensal uma amplitude compradora, a BTC bateu aqui, que foi exatamente aquele primeiro topo em 64 mil dólares, depois corrigiu, foi buscar 69, depois acabou entrando nessa mega corretiva. Ela abriu nada mais, nada menos que foram 12 candles vendedores no mensal. E agora, depois de tanto candle vendedor, a gente está startando aqui uma mega pernada impulsiva que, na minha leitura, tá só numa onda 3. E na seara fática, Estados Unidos e Coreia do Sul pedem a extradição do cofundador da Terraform Labs, que criou a stablecoin supostamente 100% algorítmica, a UST, colateralizada com outra altcoin, a Luna, o Ducon. Vamos ver como o Poder Judiciário de Montenegro vai se decidir, já que há pedido de extradição tanto pela Coreia do Sul, o país de origem do Ducon, quanto pelos Estados Unidos da América. Vamos ver como vai se desdobrar. Parlamentares da União Europeia pressionam por regras mais rígidas sobre transferências criptográficas anônimas. Isso vai ao encontro do que a senadora norte-americana por Massachusetts, a Elizabeth Warren, que apresentou um projeto de lei para proibir a autocustódia. Eu reportei ano passado que em algum momento a autocustódia seria reprimida pelos estados soberanos, mas agora eu ouso afirmar que a pasta já saiu do tubo. Não tem como proibir algo que está totalmente difundido. Agora,
é um movimento sem volta. Não é possível reprimir a autocustódia, já que a própria BTC, ETH e diversas outras altcoins já tem milhões de usuários autocustodiando. Agora, reprimir os reguladores e os legisladores dos estados soberanos demoraram muito a entender como funciona e agora eles estão percebendo a séria ameaça que a criptografia representa, não só ao dólar norte-americano, mas também ao euro. Na verdade, a gente está tendo o privilégio de presenciar essa verdadeira revolução. Em algum momento, o Estado se separou da religião e agora é chegada a hora do Estado se separar do dinheiro. Esse nosso século vai ficar na história por muitos séculos, justamente por ter sido o século da separação entre o Estado e o dinheiro. E investidores sacam 4,3 bilhões de reais, o equivalente a 4,3 bilhões de reais da Binance, depois que a FDIC, o regulador de commodities e derivativos norte-americanos, startou esse processo contra o CZ e contra a Binance por afrontar as regras de valores mobiliários norte-americana. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na minha leitura, é só mais um processo contra uma gigante cripto. Eles já iniciaram investigação contra a Coinbase, que tem o market cap, o capital social aberto na Nasdaq. Agora iniciaram um processo contra a Binance, já iniciaram também o processo contra o Justin Sun, fundador da Tron. Pelo visto, agora os reguladores norte-americanos resolveram iniciar uma perseguição contra os gigantes do mundo cripto, por assim dizer. Na seara geopolítica e finanças internacionais, um acordo histórico. O Brasil assina um acordo bilateral com a China e ambos os países vão promover transações comerciais sem passar pelo dólar norte-americano. A cotação vai ser fechada diretamente com base no yuan chinês. Gente, isso aqui dentro dos BRICS está sendo tratado como um ponto de inflexão para o dólar norte-americano, tanto que hoje o Bank of America falou que a próxima grande crise não será uma crise de liquidez bancária, já que o próprio Fed e a Janet Yellen, a secretária do Tesouro norte-americano, avisaram que vão salvar o sistema bancário norte-americano, nem que seja preciso colocar uma conta especial, uma impressão contábil de dinheiro de 10 trilhões, como eles fizeram com o Silicon Valley Bank. O Bank of America está reportando que há uma crise de liquidez cambial se aproximando por aí, que vai destronar o dólar norte-americano. O que o Vladimir Putin está fazendo com os Estados Unidos não tem precedente no século XX e nem nesse século. O Putin startou essa guerra como uma suposta guerra de conquista, mas ele conseguiu o apoio chinês, o apoio iraniano, já praticamente convenceu a Arábia Saudita a vender petróleo contra yuan chinês. Agora, o Brasil assina esse acordo com a China para exportar e importar sem fechar a cotação baseada em dólar, ou seja, o dólar vai para o banzai nas transações comerciais com a China. E agora, se a Arábia Saudita abandonar a referência cambial do petrodólar e passar, por exemplo, a fechar as cotações em yuan, vocês podem perceber que esse relatório do Bank of America vai ser só um vaticínio de uma grande crise que vem por aí. E não é uma crise de liquidez bancária. É o início do colapso do dólar norte-americano. Tanto que o DXY não para de cair. O DXY mede a força do dólar contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, francos suíços, enfim. E o DXY não para de tombar. E a Turquia prepara-se para aprovar a adesão da Finlândia à OTAN. A Finlândia guarda uma extensa fronteira territorial com a Rússia. E o Kremlin avisou que essa adesão da Finlândia à OTAN não ficará sem resposta à altura, porque ameaça a Federação Russa. E o próprio Vladimir Putin já avisou que tudo que puder ameaçar a existência da Rússia autoriza o uso do artefato nuclear.
O mundo está virado numa hecatombe nuclear, a BTC está acumulando forte, fez uma claríssima onda 1, se desdobrou numa onda 2 e agora está startando uma onda 3. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque tem muito shortado sendo liquidado. Na CoinGlass, a gente consegue perceber que a quantidade de shortados sendo liquidados só aumenta. Parece que a BTC para de subir quando a quantidade de short aqui vai diminuindo. Só que acontece, vou até dar o refresh, acontece, gente, que eles parecem esperar a rede encher de sardinha para depois tarrafiar. Quando começa a aparecer mais de 60%, 70% aqui no sentido short, eles pegam e fazem explodir o preço da BTC, liquidando essas centenas de milhões de dólares em posições shortadas. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus.